Pessoal, bom dia. Meu nome é Marco Aurélio. Vou estar aqui hoje com o professor João aqui também ao lado para a gente discutir um pouquinho sobre a questão da situação atual do coronavírus aqui no nosso estado. É importante que a gente compreenda que é um cenário novo, que é um cenário que está mudando a todo tempo. Então a gente vai estar falando um pouquinho da nossa situação local, desse cenário que está em transformação e dos cuidados que a gente deve ter para esse momento da preparação para a organização do nosso serviço, na atenção, seja onde a gente estiver. A gente está falando preferencialmente agora para os profissionais da atenção primária à saúde, para os médicos do programa Mais Médico, para os demais colegas da área da saúde também que estão conectados, mas também vamos estar falando da rede como um todo, no cuidado dessas pessoas que possam vir a ter a infecção pelo novo coronavírus, pela Covid-19. Mas, de antemão, é importante que todos nós consideremos que alterações e essas recomendações, elas são para agora, mas que a todo momento a gente pode ter novas recomendações e que aí a gente vai estar noticiando isso, notificando isso pelas vias oficiais de comunicação, e as informais para os profissionais também, mas a gente vai estar sempre notificando o que vier a ser alterado a cada momento. Então, um breve resumo. Então, a gente sabe que saiu de um surto em dezembro passado, na China, em Wuhan, e conseguiu o isolamento desse novo coronavírus, já no final do ano. O coronavírus, um vírus que causa doença respiratória e pode ter alguns sintomas gastrointestinais também. Outros surtos e pequena disseminação do vírus, de outros coronavírus, já tinha sido observado também, na própria China, na Arábia Saudita. Agora tínhamos essa epidemia começando na China, que inicialmente alguns estudiosos acreditavam que ficaria restrito àquele ambiente, e temos observado, no último mês, essa grande disseminação pelo resto do mundo, causando essa grande pandemia. Então, de um surto comunitário, a gente vem para o surto mundial. Essa imagem aqui é importante a gente entender, porque isso se passa agora com a gente também. A gente tem monitorado, em áreas que ainda não são de transmissão, as pessoas que vêm de uma área de transmissão intensa, e os casos secundários a esses casos. A gente consegue captar todo mundo dessa forma? Não. O vírus ele vai entrando nos assintomáticos, nos oligossintomáticos e nas pessoas que transmitem antes do adoecimento. Então, ele vai chegando no território. Por isso que esse momento agora de distanciamento social ele é muito importante para diminuir a velocidade dessa transmissão. Essa informação, a gente vai repetir ela, acho que durante a hora inteira da webconferência, a gente vai muito reforçar essa questão, porque é fundamental que todos nós defendamos e cumpramos essa atividade desde que a gente esteja e que oriente os nossos familiares e os nossos pacientes e as pessoas que a gente cuida, da necessidade, sim, desse afastamento social. Então, desde 30 de janeiro, a OMS já notificou o surto como uma emergência de saúde pública internacional. Desde então, várias atividades têm sido feitas em várias instâncias, e isso já tem sido discutido. A gente já teve uma webconferência com vários profissionais da atenção primária anteriormente, mas era um momento que a gente ainda via o problema como distante. Eu acho que os profissionais também acreditavam que esse problema ainda era distante, que era só mais uma preparação. Hoje não, o problema ele está bem próximo da gente, já afeta vários estados com transmissão local e não estamos numa redoma, e com isso, provavelmente, o vírus nos próximos dias
também estará se transmitindo de forma autóctone no nosso território. Outras emergências de saúde pública a gente já teve nesse século. A última de grande repercussão foi a pandemia de influenza H1N1, né, pela transmissão ser muito parecida com a do coronavírus, mas não chegou à dimensão que a gente tem visto e a repercussão no serviço de saúde, né, e na sociedade e na economia, como a gente está vendo a pandemia do novo coronavírus. O novo coronavírus ele é um vírus identificado, isso é, né, a gente já conhece isso muito, né, isso já tem sido divulgado bastante, mas isso é importante para a gente entender e explicar para a população por que existe um risco, né, e por que a gente se preocupa tanto com esse novo coronavírus. Porque ele é um vírus novo, é um vírus que todos somos suscetíveis. Então, todos podemos adoecer se tivermos contato com ele de forma desprevenida. Então, ele pode causar, né, uma infinidade de casos que nenhum sistema de saúde consiga suportar. Então, por isso que é fundamental que a gente entenda que é um vírus novo, né, porque muitas vezes a gente simplifica e diz, por que está fazendo tanto barulho com um vírus que, na maioria dos casos, causa uma doença leve? Se a maioria dos casos que a gente estivesse falando fossem 100 pessoas, tudo bem. Mas a gente está falando de um vírus que pode ser transmitido para centenas, milhares, né, e milhares de pessoas no mundo. E isso, com certeza, traz uma repercussão, né, de gravidade. 20%, né, se fossem 100 pessoas, a gente já teria dificuldade para estar internando 20 pessoas, como os serviços já andam cheios. Se a gente for pensar, né, na população geral, se a gente for pensar em 20% com maior gravidade, 5% que vai precisar de leito de UTI, a gente tem uma desassistência total e é um vírus que, né, pode acometer todo mundo, mas tem repercussão principalmente naqueles grupos que a gente tem identificado nos outros países, como a gente vai estar reforçando aí. Né? Então, é um vírus que pode causar, eles são altamente patogênicos, né? Eles podem causar tanto doença respiratória e ter sintomas intestinais associados. O padrão de letalidade, a gente fala muito nessa letalidade que é mais baixa do que outras circulações do próprio coronavírus, de outras cepas, só que se a gente for medir em quantidade de óbitos, né, a gente tem superado os outros surtos de coronavírus, porque os outros surtos foram limitados. Então, apesar dessa limitação, a gente falar de uma letalidade global baixa, isso tem variado muito na dependência do serviço, da resposta que o serviço de saúde consegue dar à crise. E também a população que é afetada. Quando eu tenho uma população mais idosa e com maior comorbidades ou com comorbidades descontroladas, eu posso aumentar essa letalidade. Quando eu não tenho serviços disponíveis, eu também posso aumentar essa letalidade. Então, a fala repetitiva que todo profissional de saúde, que toda imprensa, que todo leigo deve falar, é sobre a transmissão, como é que ele se transmite. Né? É por gotículas respiratórias, é pela fala, é pela tosse, mas é principalmente pela contaminação do ambiente. Então, por isso que a gente fica reforçando e sendo repetitivo na importância da lavagem das mãos com água e sabão, né? Quando isso não é possível, né, no ambiente de trabalho, né, principalmente do profissional de saúde, do médico, às vezes a gente tem uma disponibilidade no ambiente, tem uma pia com água e sabão, do uso do álcool gel próximo da gente, isso facilita, né, a higienização das nossas mãos. E agora a grande questão que aí eu queria trabalhar com todos, né?
A gente vive um momento novo, né? Um momento onde a informação ela chega rapidamente, né? Então, ela chega com muita velocidade. Ela chega para o profissional de saúde, chega para o especialista, chega para a população. Isso tem trazido muita confusão. E como profissionais temos que ter parcimônia, né? Vários estudos têm surgido, temos tido mais de 2.000 publicações nesse período falando do coronavírus, sejam estudos epidemiológicos, sejam estudos com medicamentos, com drogas, né? Então, mas o que é que temos hoje? Nós temos muita informação, mas informação que devem ser utilizadas com moderação, né? Esse estudo que eu coloquei aqui é um estudo que fala, né, da grande possibilidade do papel dos carregadores, né, dos portadores sãos, né, das pessoas que não têm sintomas na transmissão. Então, a gente entende que essas pessoas são potenciais transmissores. Por quê? Porque, como elas não têm sintomas, elas frequentam os serviços de saúde, os serviços, as festas, os bares, as ruas, o transporte coletivo. E mesmo não tendo uma força de transmissão grande, porque elas não têm muito vírus, eles são em grande quantidade, os assintomáticos. Então, acabam transmitindo muito nos ambientes onde aconteceu, né? O estudo é um modelo feito na China, baseado nos casos da China, mas mostra isso, que realmente há uma transmissão do assintomático. Por isso que é fundamental a gente obedecer nesse momento as recomendações do distanciamento social. Por isso que é importante que os serviços estejam organizados para que não tenham suas recepções lotadas, né? Sejam serviços de saúde e os outros serviços também, né? Por isso que se tem recomendado e se tem instituído em diversos locais fechamento de academias de locais de grande circulação. Porque o assintomático ele pode ser um transmissor nesse momento e você ter, em pouco tempo, um pico alto de transmissão. Então, apesar de vários estudos, apesar de a todo momento drogas estarem sendo testadas e divulgadas, né, na mídia e na ciência e nas revistas científicas, não existe um tratamento específico ainda para todas as formas clínicas, né? O que temos são vários estudos que têm experimentado drogas que já foram utilizadas, né, nos outros surtos de coronavírus, ou que in vitro já mostraram efeito e têm mostrado efeitos. Nenhuma droga nova tem sido utilizada porque não dá tempo de produzir uma droga nova para isso. Então, tem estudos que têm mostrado, sim, né, que a cloroquina potencialmente, derivados da cloroquina potencialmente fornecem tanto uma boa resposta viral, como pode diminuir a mortalidade em casos graves, mas são estudos muito preliminares no uso clínico. Vamos lembrar que nenhum é um ensaio clínico randomizado, até porque muitos deles foram feitos à beira do desespero de casos graves, utilizando drogas, onde há uma abertura e uma flexibilidade maior para os estudos clínicos. Então, ninguém no Brasil que não esteja em um estudo clínico permitido, né, pelos órgãos que regulam, pode ficar utilizando drogas experimentais no tratamento de pacientes, nem prescrevendo drogas que não estão liberadas ainda para esse uso por protocolos clínicos de reconhecimento das sociedades nacionais. Reforço isso porque em alguns locais já tem pessoas leigos procurando medicamentos porque ouviram, né, notícias que tal medicamento seria a cura do coronavírus. Então, isso não existe, né? Precisamos não ler só os cards, né, que chegam pelo WhatsApp, e sim ler os artigos, olhar os artigos, ver a metodologia. De forma nenhuma desacreditando os resultados. São resultados promissores, sim,
mas que vão precisar ser repetidos e que estão sendo repetidos, né? E temos muita esperança que, adiando a nossa curva epidêmica, a gente consiga o que o mundo todo não conseguiu, já ter uma resposta e já ter possíveis resultados, pelo menos para os casos graves, para os casos internados. Então, é uma doença que tem um período variável de incubação, mas que a média tem sido esse de 5 dias aí. Temos tido casos que após um contato de 48 horas, mais de 24 horas, já tem adoecido, mas a OMS ainda orienta que até 14 dias seja considerado esse período de incubação para termos de vigilância, de controle desses casos. Eu acho que esse slide vai ficar pequeno para vocês, mas aqui falando um pouco da linha do tempo, né, que o profissional de saúde talvez agora que esteja sendo tocado no seu município, organizando seu plano, organizando sua rede, mas isso realmente vem sido discutido há algum tempo, né? A necessidade de leito hospitalar vem sido discutida, a ampliação de leitos de UTI, porque isso é o que tem sido o ponto crítico nos diversos países. Então, no plano estadual, há uma ampliação desses leitos de UTI, não é? Com a criação de pelo menos 30 novos leitos, além dos leitos de referência que já estão no nosso plano de contingência, que são os leitos dos 3 hospitais públicos, não é? Os do USE, os do Hospital Universitário de Lagarto e do Hospital Regional de Itabaiana. Então, esses já têm leitos, né, reservados para isso, mas a gente sabe que os leitos que tem são para o início, né? Além disso, tem a criação de alas específicas, mas isso para o quê? Para o paciente que precisa de internação. É importantíssimo que todos nós profissionais entendamos que não existe um serviço de referência para atender coronavírus. Que ninguém é para ir para a porta desses hospitais para fazerem coletas ou serem atendidos. Eles são retaguarda para internação. Todo município terá que organizar sua rede e organizar o seu serviço, principalmente de atenção primária à saúde, né, de forma a conseguir atender toda a sua população, triar, né, selecionar casos leves, brandos e triar casos graves, para que esses casos, sendo regulados pela central de regulação, consiga ter o acesso à internação com a maior rapidez possível e que não tenhamos óbitos, né? Essa curva aqui são a curva de nossos casos notificados. Então, esse em vermelho aqui, a legenda acabou não ficando muito clara aqui, mas esse em vermelho são os casos notificados, né? Em azul são os casos descartados, então a gente tem tido um descarte. E aqui em verde são os casos confirmados. Então são 6 casos que a gente tem confirmados até o momento, sendo 5 de Aracaju, né, e 1 do município de Propriá, mas temos aumentado a notificação de casos, sim. Esse resultado foi até ontem às 20 horas, então a todo momento tem notificação de caso suspeito. Aqui é só botando colocando esse gráfico pela data do início dos sintomas. Então, os nossos casos que são confirmados, eles estão aqui, os últimos 2, né? Teve a sintomatologia iniciada no dia 13 de março. Né? Temos tido, né, uma quantidade importante de descarte, né? Então, vários casos têm sido descartados. É um resultado bom isso, né? Significando que mesmo essas pessoas que têm vindo de área de transmissão ou que têm tido contato com os casos suspeitos, não têm sido confirmados. Mas ninguém se iluda que isso quer dizer que o vírus não vai continuar positivando nas próximas amostras, porque há uma tendência no país do vírus realmente passar a ter uma transmissão comunitária geral. Temos tido casos suspeitos, né, de diversos municípios, né, tem sido concentrado mais em Aracaju, né, mas casos suspeitos têm sido. Já temos
outros municípios, né, que das 8 da noite passada até agora já informaram caso suspeito, já notificaram. Vamos lembrar que o caso suspeito hoje, né, e acho que isso merece uma atenção especial a gente falar sobre isso, do caso suspeito hoje, quem é o nosso caso suspeito. Eu vou só passar o outro slide e a gente conversa um pouquinho sobre isso. Que acho que é um motivo de polêmica, né, e de questões que a gente tem dúvidas. Então, a gente tem casos ligados diretamente, né, à Espanha, casos secundários, né, que foi no voo, né, casos em Brasília, né, no contato em Brasília, em Nova York, e esse último aqui é história de voo, né, e teve uma história de contato também em São Paulo, com caso suspeito. Então, antes de falarmos daquela curva, né, que é uma curva que todo mundo já conhece, espero que todo mundo já conheça e saiba da importância dela, vamos falar um pouquinho do caso suspeito. Ontem foi veiculado e foi divulgado pelo Ministério da Saúde que em locais que já tem transmissão comunitária, todo caso de síndrome respiratória febril aguda, antes denominado uma síndrome gripal, é um caso suspeito de coronavírus. Não precisa colher a amostra, tem que ser considerado como tal, orientar o afastamento das atividades, dar atestado para ele, para o acompanhante e manter isolamento domiciliar. Então, isso para a área de transmissão comunitária. Da mesma forma, passava-se nesses locais de transmissão comunitária a só colher a amostra dos casos que precisam de internação hospitalar. Então, essa é uma regra que está servindo para uma grande parte do país. Para a gente, né, a gente está num período intermediário. A gente ainda não tem a documentação da transmissão confirmada comunitária. Temos transmissão local, que pessoas que entraram em contato com casos suspeitos se contaminaram, mas ainda não a transmissão comunitária. Por isso, a gente mantém o conceito que o Ministério tem orientado e regulamentado para essa situação, que é o quê? Que é a pessoa que tem sintomas respiratórios, febre mais outro sintoma, tosse, dor de garganta, e nos últimos 14 dias veio de uma área de transmissão internacional. As áreas de transmissão nacional não têm sido utilizadas para esse critério. O Ministério tem orientado que para a coleta de material não tem sido indicada a transmissão nacional. Além disso, entra no critério que quem teve contato com um caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias, independente da origem. Então, esse é a pessoa que tem sido notificada e que tem sido colhida a amostra. Até o momento, até agora. Outras questões que têm sido discutidas, e aí a gente está discutindo isso mais para a questão do profissional de saúde. O profissional de saúde, né? Essa é uma discussão local, uma decisão local que serve para hoje e para o fim de semana, né? Ou até para a próxima nota técnica. O profissional de saúde que veio de uma área de transmissão, mesmo nacional, como os estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, de Brasília, né? De Recife, né? Os municípios, a gente tem o quê? Essas pessoas, se são profissionais que estão na linha de frente do atendimento, entram também
hoje, nesse momento, até os próximos passos, né, para definição de caso e para coleta. Porque o grande objetivo é o quê? É que esses profissionais, se realmente confirmam como positivos, permaneçam afastados pelos 14 dias. Mas se forem negativos, se não for identificado o vírus, que, recuperando a sintomatologia, voltem aos seus postos de trabalho, porque vamos precisar de todo mundo, né, no serviço. Então, a prioridade para o profissional de saúde, nesse momento, é o profissional de saúde que está atuando no serviço. Por falar no profissional de saúde, lembrando que a campanha de vacinação começa para o profissional de saúde também, para os idosos. Então é importante, sem amutuar o serviço, que os profissionais vão se vacinando, se vacinem logo no início, né, da campanha. O nosso grande objetivo aqui é retardar essa curva, né? O retardamento da curva faz com que a gente não lote tanto os nossos serviços, mas faz com que a gente também tenha um trabalho continuado por mais tempo. Tá? Mas países que conseguiram isso em outras epidemias, né? Na pandemia de influenza, a gente, em alguns estados, aqui em Sergipe, a gente conseguiu fazer isso. A gente não teve um pico epidêmico, a gente foi tendo casos ao longo do ano e ao longo do outro ano. Pessoal, antes de mudar o slide, eu queria só falar uma coisa. Eu falei daqueles conceitos, mas tem uma questão que é muito importante. A gente, no Brasil, faz a vigilância e a notificação compulsória da síndrome respiratória aguda grave. Então, síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, ela já é de notificação compulsória. E ela já tem a obrigação, além da notificação, da coleta de material. E o que é a síndrome respiratória aguda grave? É a pessoa que, independente de onde veio, se tiver uma síndrome febril, aguda, respiratória, de origem provavelmente viral, e evoluir com dispneia, né, com diminuição da saturação, e precisar de internamento hospitalar, ela deve ser notificada e deve ser colhido amostra. Amostra para quê? Para os vírus respiratórios. E o que muda nessa situação agora? Além dos demais vírus respiratórios, toda síndrome respiratória aguda grave vai ser prioritariamente também processada para o coronavírus. Então, essa é a forma que a gente tem de identificar se a gente não está tendo já casos locais. Então, independente, nunca saiu daquele povoado, mas teve um quadro parecido com gripe, que evoluiu com dispneia, precisou internar, essa pessoa é de notificação compulsória, tem que ser colhida a amostra e a amostra processada, além dos vírus respiratórios demais, para o novo coronavírus. A gente já acabou falando isso, né? Os nossos casos eles se concentram muito nos importados. Tivemos uma transmissão local, uma em voo e outra local, ligado diretamente a um caso suspeito, vindo de outra região. E o cenário que a gente aguarda com vigilância é a transmissão comunitária sustentada, que é isso que vai repercutir no dia a dia do nosso trabalho. Né? A gente atualmente está recebendo muito essa questão do paciente, da pessoa que está com sintoma respiratório e veio de São Paulo, e veio do Rio de Janeiro, veio do exterior. A gente ainda tem muito essa demanda, mas o próximo passo é a gente ter uma demanda local, né, de aumento de casos de síndromes respiratórias no nosso ambiente. Isso aqui é só a gente reforçando que esse plano de contingência ele já passou por várias fases. Né? A gente está na fase que a gente já tem a transmissão do vírus, então a gente precisa já realmente estar organizando o serviço de saúde. Né? É preciso que cada município, essa semana,
não é? O gestor estadual se reuniu com todos os gestores municipais, prefeitos e secretários, né, de forma segmentada para não aglomerar todo mundo, para que todos vejam a importância de estar organizando sua rede. Então, essa discussão ela tem que chegar aí, na unidade de saúde, né, no atendimento local dessa organização. O professor João vai estar falando um pouquinho dessa organização aí, mas é importante que a gente se envolva nisso também, na organização desse serviço, para também não termos desassistência dos nossos pacientes crônicos e daqueles pacientes que precisam, né, das nossas ações. Vamos lembrar que a gente entra na sazonalidade da influenza também. Esse ano já tivemos casos de influenza grave, já tivemos óbitos por influenza B, por influenza A. Então, é importante lembrar que os vírus influenza, os vírus respiratórios, continuam circulando e continuam causando casos graves. A sintomatologia é variada, só mais um reforço. A gente falou muito para casos suspeitos que tenham sintoma de febre. É claro que às vezes a gente sabe que a febre ela não está aparente numa doença respiratória viral. Então, é importante aí a avaliação médica para ver se a gente está falando de uma doença sistêmica, como é a doença causada pelos vírus influenza e pela coronavírus. Se é só uma tosse, é só uma tosse. Mas se é uma tosse, tem mialgia, tem moleza, sensação febril ou calafrio, isso já está falando de uma doença sistêmica. Então, esse caso ele se encaixa na definição, mesmo na ausência de febre. O que não encaixa é, eu estou com a tosse seca e só uma tosse seca, tá bom? Um grande destaque, né, na descrição da literatura, né, e já agora na descrição nacional, né, os colegas que têm presenciado os casos graves em São Paulo têm descrito muito isso, né? A grande diferença dele de outros vírus respiratórios realmente é o fato de ter muita alteração respiratória, né, de causar muita pneumonia, então, e isso leva a uma gravidade maior, tem levado a uma recuperação mais demorada nas UTIs, então é um paciente que tem ocupado a UTI por mais tempo para ter uma boa sobrevida, né? Então, a gente conseguindo fazer uma boa triagem na rede de atenção à saúde, a gente consegue triar os pacientes que precisam ir cedo para um hospital, que precisam cedo ir para uma internação. É de conhecimento de todos, né, aqui, que a letalidade aumenta com a faixa etária e com a presença de comorbidades, então é fundamental o reforço e a gente sabe que as unidades atendem, né, muito o grupo mais suscetível a ter infecção grave, né, que são os pacientes com comorbidade e os pacientes idosos. Então a gente tem que ter estrutura e organização para diminuir essa letalidade nessas pessoas. Aqui é só reforçando, né, que existe um plano de contingência, mas não adianta ter um plano de contingência no papel, né? A parte do papel ela já passou, agora ela é a parte da atuação, a parte que esse plano tem que estar vivo em cada lugar, em cada serviço de saúde, em cada discurso do profissional de saúde. Não é o Marco nem o João que vai estar falando só sobre isso. Na realidade, é preciso que todo profissional, né, de saúde incorpore isso, incorpore as ações na sua prática para acalmar a população, para orientar de forma correta e para evitar o pânico da população. Se nós formos os disseminadores do pânico, né, a gente não vai ter como controlar essa situação. Então, temos uma carrada de informações diárias, nem todas dá tempo da gente ler, nem tudo que é publicado dá tempo da gente ler, mas antes de replicar uma notícia, pelo menos uma informação, vamos tentar nos aprofundar ali para dar a informação correta e não causar um dano maior à sociedade. Então, a gente, o nosso plano e o plano nacional
visa que casos leves devem ser acompanhados na APS. Acompanhados não quer dizer que todo mundo que tem sintoma gripal, sintoma respiratório, sintoma de coronavírus, tem que ir para a UBS. Precisam ser acompanhados pela UBS com as estratégias que a APS tem e que o professor João vai estar reforçando. Temos os hospitais de referência para internamento. Isso é um plano inicial, pessoal. Mas já existe todo um plano secundário de contratação de leitos em outros serviços, né? Com a suspensão das cirurgias eletivas, porque a gente sabe que esses leitos iniciais eles não são suficientes, né? Então, já existem outros leitos sendo montados em outros serviços, né? E que em breve vão estar sendo divulgados a depender da necessidade que for surgir. Lembrando sempre que a transferência de paciente sempre é pelo central de regulação, então, caso que precise de internamento, tem que ser regulado, né, para que ele vá para um lugar onde ele vai ter acesso, para ele não ficar em uma porta esperando, num leito de ambulância, né, na unidade de ambulância até tem uma vaga, que ele já vá para o local onde ele vai ser atendido adequadamente, que a equipe já esteja preparada para recebê-lo. E, independente de aonde a gente esteja, né, se alguém liga para a gente e diz, estou com sintoma respiratório, o que é que eu faço? Primeira coisa é triar se tem gravidade. Está com falta de ar? Né? É de algum grupo? Né? Depois dessa triagem, fique em casa. Lava mais as mãos. Não entre em contato com idosos. Né? Mantenha o seu isolamento domiciliar. E se isso é num serviço de saúde, providencie imediatamente uma máscara cirúrgica, né? E coloca em um ambiente que toda unidade de saúde deve, e essa é a tarefa agora da gente, nesse período aí que a gente tem tempo ainda para se organizar, tá bom? Porque a gente tem tempo ainda, né? É um tempo curto, é um tempo de agora para segunda-feira, de que toda a unidade está se organizando, né? Identificar onde é esse espaço aí. Para o profissional de saúde de todo o estado, existe o número 0800 282 2822, que é para notificação imediata. A rede CIEVES funciona 24 horas. O profissional pode ter dificuldade de falar em algum momento? Pode ter, porque nesse momento foi muito congestionada as linhas telefônicas, porque a população também teve acesso a esse número e acabou sendo um número que todo mundo ficou utilizando. Para a população, existem outras vias de comunicação atualmente. Aracaju tem o número 156, né? O Estado tem um WhatsApp para perguntas e respostas também. Os exames hoje, eles são, que é o grande ponto crítico. Ah, mas alguns estudos dizem que é bom fazer teste de todo mundo. O que é que você acha? Na realidade, a gente tem que trabalhar com o recurso que a gente tem. O país ainda tem uma quantidade limitada de testes, assim como outros países. E países até com mais recursos do que o nosso. Então, a gente tem um número limitado, porque a técnica adotada até atualmente é o PCR, que precisa de uma estrutura laboratorial. Já fazemos aqui. Mas a nossa prioridade é para aqueles casos suspeitos que se encaixam de fato na definição. Agora, o profissional de saúde que veio de uma área de transmissão mesmo interna, e para os casos graves. Para as SRAGs, né? Para a síndrome respiratória aguda grave, é uma prioridade também que o LACEN faça para que a gente consiga ter essa resposta em 24 horas. Né? Outros estados não estão conseguindo mais, mesmo sendo referências, que foram referências para a gente, não conseguem mais dar em 24 horas. A gente ainda está conseguindo, né? Mas a prioridade sempre vai ser casos graves. Lembrar que resultado de exame não muda atualmente nenhuma das condutas, mas faz a gente entender a circulação do vírus. Né? Então, isso é fundamental a gente entender. Não muda porque não tem tratamento específico. Os países que utilizaram como triagem foi importante no sentido de o cidadão se identificando que está infectado, ele assumir o isolamento
né, de forma mais consciente. Mas como a gente não tem isso, a gente tem que assumir esse isolamento com as armas que a gente tem, que é o conhecimento. Como existe transmissão do assintomático, são as pessoas assintomáticas, as pessoas diminuem a mobilidade, né, nos serviços, em todos os ambientes, para que a gente realmente evite a transmissão. Novas técnicas foram liberadas pela Anvisa, né? Isso deve futuramente ampliar a possibilidade diagnóstica? Deve, mas hoje, trabalhando com os recursos que a gente tem só a técnica do PCR disponível para ser utilizada no Estado e tem sido utilizada para todos esses casos suspeitos, né? Não tem mais a contraprova, né? A amostra só vai para um laboratório de referência quando o sequenciamento não consegue ser feito, né, pelo exame realizado aqui, né? É uma outra amostra que precisa ser encaminhada para fora. Coleta de material. Onde é que entra o município nisso? A gente já conversou com todos os municípios há aproximadamente um mês sobre a necessidade de se organizar. A gente sabe que, como a pandemia ainda estava longe, né, do nosso círculo, nem todos conseguiram se organizar. Mas é importante que todo local organize onde é que pode ser feita essa coleta, né? O material, que é o SUAB, o meio de transporte, ele é produzido pelo LACEN e é enviado para as áreas que estão treinadas para coleta. É claro que local que não tem coleta, esse material ele não vai, porque ele pode ser perdido, ele tem uma durabilidade baixa, 2 a 3 meses, esse meio ele fica inativado. Então, inicialmente, temos disponibilizados para os hospitais regionais, para algumas UPAs, e os gestores municipais identificam equipes treinadas no seu município e, tendo um caso, se desloca até um desses hospitais, ou até o próprio LACEN, se for mais fácil, pega o material, profissionais do município fazem a coleta e o material é enviado para o LACEN e processado. Tem sido feito assim, tem dado certo até agora. Mas é claro que a gente está falando ainda de poucos municípios que tiveram casos suspeitos. Então é importante que todo gestor, em seu plano local, né, que toda unidade pense como é que isso vai ser feito no plano local. Enquanto a gente colhe material. A gente está falando disso, mas é claro que pode vir uma determinação de não colher mais material dessa população, né, apenas de quem estiver internado. A coleta é baseada em 3 swabs, né, nas 2 narinas e na garganta. Todos os 3 swabs têm que vir junto em um tubo coletor, né, eles não devem ressecar, eles vêm num tubo que tem um meio de transporte ali. É só reforçando a questão da síndrome respiratória aguda grave, que é de notificação compulsória. Esse é meu penúltimo slide. Né? Então, lembrando que a síndrome respiratória aguda grave já é de notificação compulsória desde a pandemia de influenza H1N1. Coronavírus causa no mundo muito óbito, mas a gente está no momento da sazonalidade da influenza no nosso território também. Então, é fundamental que os serviços estejam atentos a isso. É importante que a vacinação seja organizada em cada município de forma também a não promover aglomerações. Então, tem que raciocinar, tem que fazer de forma diferente, né, para que a gente não tenha idosos muito aglomerados e que a gente não perca o tempo da vacinação também dessa população e do profissional de saúde. E tudo muda, né? Tudo que se vê agora, né, não é igual ao que a gente viu há um segundo, tudo muda o tempo todo e vamos estar preparados aí para as mudanças que podem estar ocorrendo a cada segundo. Vou passar para o professor João, né? Estão sendo consolidadas aí as perguntas e depois a gente vai abrir um tempo aí para a gente estar lendo as perguntas e vendo os pontos críticos. Bom dia a todos. Eu estou com um grande desafio aqui. Primeiro falar depois do professor Marco Aurélio, a quem eu quero agradecer inicialmente por todo o empenho que tem tido, né, em relação a essa epidemia do coronavírus aqui em Sergipe. O outro desafio é
falar num tempo que seja possível a participação de todos, favorecendo as perguntas e falando devagar, pensando na recepção que vocês têm aí, onde vocês estão assistindo a nossa web palestra. Então, na verdade, eu vou tentar ser breve em relação, tendo por base, né, o protocolo de manejo clínico do novo coronavírus na atenção primária à saúde, que foi publicado pelo Ministério da Saúde recentemente. Eu quero reforçar várias coisas que Marco Aurélio trouxe, né? A primeira delas é considerar que pode ocorrer alterações nessas recomendações, a depender do momento epidemiológico e de novos conhecimentos sobre o vírus e a doença que o mesmo pode ocasionar. O objetivo nosso com essa web palestra é auxiliar na definição do papel dos serviços de atenção primária no manejo das infecções dessa pandemia que está nos assolando. Ainda não há informações plenas, como o Marco já colocou aqui na apresentação dele, nem medidas de efetividade inquestionáveis para o manejo clínico de infecção humana por esse novo vírus. Restam muitos detalhes ainda a serem esclarecidos, novos estudos estão sendo realizados constantemente, visando melhorar, né, a nossa visão sobre esse cenário. Esse slide Marco Aurélio também já apresentou, a humanidade já enfrentou vários momentos aí de pandemias anteriores, né? Todo mundo lembra do H1N1, a gente vive ainda uma pandemia de HIV, né, que é epidêmica na África Oriental desde 1920, enfim, a gente tem contato com essas doenças com uma certa periodicidade e o sistema de saúde precisa se organizar no intuito de minimizar os danos que essas doenças podem causar à nossa população. Esse gráfico aqui da Fundação Perseu Abramo coloca a curva do crescimento de casos aqui no Brasil. Mas como o Marco Aurélio também já enfatizou, esses dados eles podem não ser tão fidedignos devido à nossa pequena capacidade diagnóstica em relação ao tamanho que essa pandemia pode ter. A gente não tem a capacidade, o sistema de saúde não tem a capacidade de realizar, por exemplo, exames em assintomáticos, para termos dados mais fidedignos em relação tanto à sua transmissibilidade quanto em relação à sua mortalidade. São estudos que precisam ser feitos, mas é inegável que nós estamos num momento de crescimento exponencial. Baseado nos dados da China, isso já foi apresentado, isso tem circulado em várias apresentações, o que esse dado demonstra em relação à mortalidade é que a mortalidade desse vírus na China, ele realmente foi bem mais baixo em pessoas abaixo de 60 anos. Então, eu acredito que esse dado sirva para a gente, para reforçar a necessidade de proteção dos nossos idosos, né? Então, nesse ponto, como já foi apresentado aqui, segundo esse estudo baseado nos números da China, a mortalidade chegou a 3,6% em pacientes de 60 a 69 anos, 8% em pacientes de 70 a 79 anos e 14,8% em pacientes acima ou igual a 80 anos. O que a gente pretende na nossa apresentação aqui é reforçar o papel que a atenção primária vai ter no enfrentamento dessa pandemia, né? Então, permanece aí bastante forte esse estudo clássico de Barbara Starfield, onde ela coloca que a atenção primária em saúde é a atenção de primeiro contato, contínua, global e coordenada que se proporciona à população sem distinção de gênero, de enfermidade ou de sistema orgânico. Então, persiste a atenção primária como porta de entrada preferencial de uma rede de cuidados. Então, nesse ponto, não é uma pandemia que, pelo contrário, eu acho que a existência de uma pandemia, nós precisamos responder com mais organização. Então, a partir daí, reforça-se o papel da atenção primária enquanto porta de entrada preferencial desse sistema. Os materiais do Ministério da Saúde, eles têm insistido que a melhor maneira de prevenir é evitar ser exposto ao vírus
e não há medicamento específico disponível. O tratamento de suporte é de suporte e inespecífico. Então, há todas as medidas de evitar as aglomerações, todas as medidas de evitar um contato próximo entre as pessoas. Eu, por exemplo, aqui estou a mais de 2 metros do professor Marco Aurélio, aqui na nossa web palestra. Todas as medidas realizadas nesse sentido, elas são fundamentais para evitar um crescimento, vamos dizer assim, mais grave, né? Um crescimento exponencial das pessoas afetadas por esse vírus aqui no nosso estado. Esse gráfico praticamente é presente em todas as apresentações. Então, a nossa missão agora, enquanto profissionais de saúde e enquanto cidadão, é achatar essa curva ao máximo para aproximar, né, o pico de casos da capacidade do sistema de saúde. A capacidade que o sistema de saúde vai ter em prover os cuidados das pessoas afetadas. Então, as medidas de controle, nesse caso, elas são essenciais para a gente não ter um pico que vá levar uma quantidade muito grande de pessoas à gravidade e que vá ultrapassar a capacidade resolutiva e assistencial do nosso sistema de saúde. A fase atual da epidemia pelo novo coronavírus no Brasil exige que os serviços de atenção primária trabalhem com abordagem sindrômica do problema, não exigindo a identificação do fator etiológico por meio de exame específico. Então, é muito importante a gente determinar os sinais e sintomas que nos fazem pensar no novo coronavírus. Então, uma febre, né? Uma temperatura maior do que 37,8 graus Celsius, tosse, dispneia, mialgia e fadiga, sintomas respiratórios superiores e os sintomas gastrointestinais, como diarreia, eles são mais raros. O Ministério da Saúde ele divulgou um quadro, eu não sei se ele fica muito visível para vocês aqui na webconferência, nos comparativos entre os sintomas do coronavírus, o resfriado e a gripe. Como o Marco Aurélio bem enfatizou aqui, nós vamos entrar agora no período sazonal também das infecções respiratórias por outros vírus. Então, a febre, o cansaço e a tosse provavelmente vão ser uma constante, né, nos serviços de atenção primária agora. Então, toda a atenção que nós precisamos ter, os serviços precisam se organizar para isso, o serviço de atenção primária precisa se organizar para isso, são os pacientes que se tornarem mais graves. E a gente observa aqui a questão da falta de ar, né, que ocorre com o coronavírus. Às vezes, é raro no resfriado e é raro na gripe. Então, muito atento, uma vigilância constante. Esse é um dos papéis. Esse papel de vigilância é também da atenção primária à saúde em relação aos pacientes que se tornarem mais graves, que a gente consiga monitorar. A atenção primária ela deve assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de identificação precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves. Nós reconhecemos aqui, logicamente, o papel reitor de cada município na organização da sua atenção primária. Então, o profissional de saúde ele tem que estar bastante atento, percebendo aí as informações que são repassadas tanto em nível local, como no nível estadual, como no governo federal, no intuito de elaborar as melhores medidas para superarmos ou, pelo menos, minimizarmos os efeitos desta epidemia. Eu acho que uma ênfase precisa ser dada, acredito eu até que esse é um dos focos da minha apresentação. A atenção primária existe para atender necessidades de saúde individuais e coletivas. Então, a atenção... Sou médico de família e comunidade. Quem me conhece lá na Universidade Federal de Sergipe, eu tenho me dedicado bastante em relação ao estudo da atenção primária. Então, a atenção primária ela deve se voltar para as principais necessidades de saúde de uma população. E como nós estamos no meio de uma pandemia, neste momento a prioridade assistencial deve ser para as síndromes gripais que são comuns nessa época do ano. Então, nós esperamos essa tendência, como o Marco também enfatizou, ainda temos tempo, é curto, mas temos um tempo, de organizar processo de trabalho e estrutura para se voltar para a assistência desses casos.
Estes pontos, eles precisam ser debatidos localmente. Então, a situação de renovação de receitas, a situação do suporte em equipe sem a necessidade das pessoas irem até a unidade de saúde, um local adequado para assistência de casos, este é um debate fundamental para ser realizado localmente. Que possibilidades nós temos com a estrutura que a gente tem, né? E um ponto que eu coloquei até em destaque aqui é que, neste momento, o que puder esperar na parte assistencial é melhor que espere. Nós, na atenção primária, nós sempre colocamos, né, para toda a população a questão do cuidado longitudinal, a questão de buscar a unidade também para realizarmos exames preventivos, consultas preventivas, analisando o que a gente tem hoje na literatura, analisando a experiência do que ocorreu em outros países. O momento agora é realmente de foco nas síndromes gripais. É o momento agora de reorganização das agendas. Mesmo aquela agenda, eu vou falar de uma experiência que eu tive no âmbito da assistência, que foi a epidemia de dengue que nós tivemos aí na metade dos anos 2000, acho que foi 2007 ou foi 2008, né? 2008, o Marco está me confirmando aqui, né? Onde a equipe que eu trabalhava, a gente tinha investido muito na organização de um processo de trabalho que focasse nas ações programáticas, na organização da agenda, no acompanhamento dos pacientes, mas naquele momento de epidemia, a equipe de saúde precisa se voltar para a principal necessidade de saúde que a população, que a coletividade, que a população adscrita, ela está sofrendo. E neste momento, o que se espera, todas as projeções que nós temos, é que realmente a gente vai ter uma grande quantidade de casos e o processo de trabalho precisa estar atento a essas questões, né? O que puder esperar, é melhor esperar. O suporte que a gente puder dar em equipe, com o trabalho conjunto, né? Da odontologia, dos agentes comunitários de saúde, do pessoal de enfermagem, do pessoal médico, é que esse suporte, se ele puder ser dado, evitando que essas pessoas venham até a unidade, que eles realmente consigam construir um processo de trabalho nesse formato. É um momento de muito diálogo, é um momento que vai precisar de muita união da equipe naquele momento, uma união, inclusive virtual, né, com o governo federal, com o governo estadual e com o governo municipal, para que a gente consiga realmente realizar as alterações no nosso processo de trabalho para dar conta nesta epidemia. E, inclusive, né, na melhora da infraestrutura para dar essa assistência, aquela melhora que for possível, este é o momento de ser implementado. E todas as estratégias de isolamento domiciliar para os casos de síndrome gripal. Ontem, o ministro da Saúde, na entrevista, a gente está esperando a documentação oficial surgir em relação disso, colocou a recomendação do afastamento do atestado médico para qualquer pessoa e seus acompanhantes que forem portadores de síndrome gripal. Isso, por enquanto, é uma recomendação, mas como as informações estão sendo atualizadas a todo momento, isso pode realmente se tornar uma diretriz. A prioridade nossa da assistência também, ainda nesse tópico, a estratificação da intensidade da síndrome gripal é a ferramenta primordial para definir a conduta correta para cada caso. Idosos, portadores de doenças crônicas, gestantes e puérperas, estes devem ter a assistência prioritária. Então, no manejo da atenção primária, quais são outros destaques que a gente precisa fazer? A identificação de casos suspeitos de síndrome gripal e do Covid-19, medidas para evitar o contágio na unidade básica, com a utilização de equipamentos de proteção individual, mudanças de fluxo, utilização de estruturas, inclusive externas à própria unidade de saúde, a classificação do caso e estratificação da gravidade da síndrome gripal. Os casos leves persistirão com manejo terapêutico no âmbito da atenção primária e com isolamento domiciliar. Os casos graves, estabilização e encaminhamento aos serviços de urgência e emergência hospitalares.
a notificação dos casos suspeitos, né? O Marco Aurélio vai falar um pouco mais, já vi aqui que tem uma pergunta específica disso, mas a notificação imediata deve ser realizada, lembrando, eu vou enfatizar isso, as secretarias municipais de saúde, elas estão, acredito eu, que a maioria atualmente, elas já devem estar produzindo ou já produziram protocolos municipais. O profissional precisa estar atento a essas informações. Monitoramento clínico, medidas de prevenção comunitária e vigilância ativa. Então, detalhando um fluxograma que está apresentado nesse protocolo, na recepção, todo paciente que apresentar tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta será considerado caso suspeito de síndrome gripal. Vamos enfatizar aqui a utilização do equipamento de proteção individual e a condução a um local aberto, um local que precisa ser arejado, um local que, se possível, deve ser afastado e não ter ar-condicionado. Então, as medidas para evitar o contágio do vírus causadores das síndromes gripais nas unidades de saúde, né? Para os profissionais, a utilização da máscara cirúrgica, uso de luvas, gorros e aventais descartáveis, lavar as mãos com frequência, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Para os pacientes, fornecer a máscara cirúrgica e buscar direcionar esse paciente a alguma sala ou algum local isolado. Isso tem que ser discutido com bastante seriedade no âmbito local, quais as possibilidades que existem na unidade básica de saúde para que isso aconteça. Então, a definição de síndrome gripal utilizada pelo Ministério da Saúde é o indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. Em crianças com menos de 2 anos, considera-se também como caso de síndrome gripal, febre de início súbito, mesmo que referida, e sintomas respiratórios, tosse, coriza, obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Pessoal, eu acredito que este é o foco, então, da nossa assistência no âmbito da atenção primária. Nós não temos dados fidedignos em relação a portadores assintomáticos. A gente, por enquanto, ainda não tem a capacidade de realizar e nem, pelo menos neste momento no âmbito da atenção primária, não é uma necessidade imediata de exames de diagnóstico para todos esses pacientes. Isso vai ser necessário para a gente definir melhor essa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas a questão é que os pacientes que chegarem com síndrome gripal, este é o foco do nosso trabalho no momento. E a classificação em síndrome respiratória aguda grave, no caso de a gente se deparar com isso no âmbito da atenção primária, essa porta de entrada preferencial do nosso sistema de saúde. Então, indivíduo de qualquer idade com síndrome gripal, conforme a definição que nós já lemos aqui, que apresente dispneia ou os seguintes sintomas de gravidade: saturação menor que 95% em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória, avaliada de acordo com a idade, piora nas condições clínicas da doença de base, hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente ou o indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda durante o período sazonal. Estes casos necessitam ser classificados como síndrome respiratória aguda grave e eles serão referenciados. Este monitoramento, acredito que o material, né, que eu trouxe, ele vai falar disso um pouco mais adiante. Esse monitoramento dos pacientes com síndrome gripal e a evolução para síndrome respiratória aguda grave é realizado no âmbito da atenção primária à saúde, né? Então, mais uma vez, trabalho em equipe, né? Alguns locais podem utilizar meios para fazer esse monitoramento de 48 horas em 48 horas do paciente que está com síndrome gripal, seja através do telefone, seja através de contatos que possam ser realizados, logicamente,
com todos os cuidados necessários, mas esse monitoramento vai ser essencial para o cuidado da nossa população. Então, sinais e sintomas de gravidade: falta de ar ou dificuldade de respirar para os adultos, ronco, retração subintercostal severa, cianose central, saturação menor que 95%, taquipneia, déficit no sistema vascular, hipotensão, com sistólica abaixo de 90 e diastólica abaixo de 60, diminuição do pulso periférico. Nas crianças, déficit no sistema respiratório, falta de ar, ronco e retração, né, a tiragem, cianose central, batimento da asa do nariz, movimento paradoxal do abdômen, bradipneia, saturação abaixo de 95 e taquipneia. Além também dos sinais de hipotensão e diminuição no pulso periférico. Os sinais de alerta adicionais para os adultos: piora nas condições clínicas da doença de base, alteração no estado mental, como confusão ou letargia, persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias ou retorno após 48 horas de período afebril. Nas crianças, inapetência para amamentação, ingestão de líquidos, piora nas condições clínicas da doença de base e alteração do estado mental, como confusão e letargia ou convulsões. O plano de contingência elaborado pelo nosso governo do estado aqui de Sergipe, ele coloca que os casos graves devem ser encaminhados aos hospitais de referência, como o USE, o Hospital de Urgência de Sergipe, o Hospital Regional de Itabaiana ou o Hospital Universitário de Lagarto, para isolamento e tratamento, reforçando que esse encaminhamento é através da regulação estadual. Então, isso é fundamental. Insisto, atenção aos protocolos municipais, certo? Quais são os planos de contingências locais, que outras informações, que outros aportes os planos municipais podem trazer para essa assistência. Quando os pacientes chegarem, né, com síndrome gripal nas nossas unidades, a importância de investigar os contatos, né? Ontem, o Ministério da Saúde, no seu material de divulgação, colocou que a transmissão comunitária, né, que, como o Marco já colocou, quando as autoridades não identificam mais a cadeia de infecção, ou esta já possui 5 gerações, foi identificada no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Santa Catarina, no estado de Pernambuco e Porto Alegre. Então, muita atenção no diálogo com esse paciente, que contatos ele teve, como estão as pessoas que estão próximas a ele, e reforçando a importância do isolamento domiciliar. No manejo da síndrome gripal, a prescrição dos fármacos, ainda estão sendo elaborados estudos em relação ao ibuprofeno, mas nós temos essas opções do paracetamol e da dipirona no âmbito da atenção primária, e estes medicamentos devem ser priorizados. Então, o paracetamol, seja em gotas, né, 200 mg por ml, o comprimido de 500 mg, né, a cada 4 horas, 6 em 6 horas, a depender da frequência da febre, né, então a conduta clínica do médico deve observar a necessidade da utilização dos antitérmicos. A segunda opção seria a dipirona, né, em gotas ou em comprimidos. A criança menor de 3 meses, né, lactentes, 10 mg por quilo dose, pré-escolares, 15 mg por quilo dose, e adultos de 500 a 1 grama de oral, com a dose máxima de 4 gramas. E, reforçando, isolamento domiciliar por até 14 dias, a contar da data de início de sintomas, revisão a cada 48 horas, presencial ou por telefone, certo? Então, é importante a atenção primária, realizar essa vigilância. Este é mais um momento onde a atenção primária vai ter um papel fundamental no cuidado das pessoas, no controle dessa pandemia, né? Manter repouso, alimentação balanceada e uma boa oferta de líquidos. Então, já caminhando para a finalização, para a gente abrir para as perguntas, né? Os casos leves, isolamento domiciliar, monitoramento pela equipe de saúde a cada 48 horas. Este monitoramento pode ser realizado via telefone. A gente identificar aqueles casos que possam vir a se tornar graves, para a gente seguir o fluxo aqui no estado,
para encaminhamento para a rede hospitalar. Isso vai ser fundamental também para não sobrecarregar as estruturas de pronto atendimento hospitalares aqui no estado, né? Então, fazer esse monitoramento, deixar a pessoa em casa vai ser fundamental. O isolamento seletivo de casos e contatos é a medida mais eficaz até o momento para reduzir a propagação da doença. Isso hoje de manhã eu estava lendo alguns materiais colocando que assim, a gente tem que se preparar para o que pior pode acontecer, agora, logicamente, sempre desejando que o melhor aconteça. Isso é uma medida de prevenção, novos estudos vão sendo feitos, novas orientações podem ser dadas, mas, por enquanto, este isolamento é fundamental. Os médicos serão orientados a fornecer atestado às pessoas com sintomas e aos seus familiares. Este ponto é fundamental, mais uma vez. Isso pode sair de uma orientação para uma determinação do Ministério da Saúde, segundo as notícias do Ministério da Saúde no dia de ontem. Então, só para a gente, eu quis trazer essa imagem, né, para mostrar que isso está na página do Ministério da Saúde e como as coisas mudam tão rápido, né? Então, o que você precisa saber? Como prevenir o contágio? Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar e tossir. Evite aglomerações. E agora não é mais só se estiver doente. Então, evitar aglomerações nesse momento é fundamental. Logicamente, vai haver consequências sociais, mas os estudos indicam que este é o momento da gente evitar essas aglomerações, evitar muitas pessoas juntas. Vários locais já estão tomando essas medidas, né? Shows cancelados, teatros cancelados, academias fechadas, no intuito de evitar que as pessoas se aglomerem e diminuir o contágio da doença, né? Manter os ambientes bem ventilados é fundamental e não compartilhar objetos pessoais. Algumas informações aqui, é importante colocar também que, por exemplo, já que nós estamos evitando as aglomerações, hoje nós estaremos realizando um encontro loco-regional do programa Mais Médicos, e nós decidimos investir, né, o nosso tempo, colocar supervisores do programa Mais Médicos dedicados a esta web palestra, né? E a gente criou ontem algumas orientações para os profissionais do programa. O Ministério também já enviou material sobre isso, solicitando que os profissionais realizem o curso do AvaSUS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre vírus respiratórios emergentes, incluindo o Covid-19. Esse curso é um curso aberto. Eu fiz o print dessa página hoje de manhã. Nós já temos mais de 30 mil pessoas inscritas nesse curso. Aqui está o endereço. Eu vou solicitar aqui, junto com o pessoal do Núcleo de Telesaúde aqui de Sergipe, a colocar isso, quando a gente postar essa aula no YouTube, colocar isso na descrição, né? O endereço do curso na descrição. Alguns contatos e sites, né? O WhatsApp da Secretaria do Estado da Saúde de Sergipe, para dúvidas sobre coronavírus, o 79988778489. O telefone do Telesaúde Brasil Redes, que pode estar respondendo dúvidas clínicas baseado nas melhores evidências em relação ao coronavírus, o 0800 644 6543. O endereço aqui da internet do programa de telesaúde, aqui, do núcleo de telesaúde aqui do estado de Sergipe, onde também podem ser... o profissional pode fazer as perguntas, que também vai ser respondido com as melhores evidências, né? Eu tive a oportunidade de, por um tempo, ser um dos médicos reguladores aqui do núcleo de telesaúde, e ele continua à disposição de todos os profissionais nesse endereço, telesaude.se.gov.br. Se você colocar /teleconsultoria, vai direto para a solicitação de teleconsultorias aqui para o núcleo do estado de Sergipe. Esse endereço da UnaSUS, ele está reunindo diversos materiais. Então, neste momento, onde a gente precisa de informações confiáveis, esse endereço da UnaSUS, ele é muito importante, porque ele está sendo atualizado com a participação de várias universidades. E o último endereço é o endereço do protocolo do manejo clínico na atenção primária do Ministério da Saúde.
nesse endereço vocês podem baixar o PDF que serviu de base para esta apresentação. Nas considerações finais, insisto, cada município tem papel reitor sobre o sistema local de saúde. Então, muita atenção aos protocolos locais. É importante que a gente tenha acesso, que participe, né? que tenha a possibilidade de, inclusive, dar nossas opiniões e fazer as solicitações para que a assistência no local aconteça nas unidades básicas da melhor forma possível. Também para a notificação, seguir as orientações municipais vai ser fundamental, né, para a gente realmente melhorar o nosso panorama em relação ao diagnóstico que precisamos fazer dessa pandemia aqui no nosso estado. Atenção para os fluxos de referenciamento, nós temos aí os hospitais de referência, mas cada local deve estabelecer qual a sua referência principal, qual o momento de fazer esse contato com a regulação para que esse paciente tenha acesso a toda a tecnologia necessária para o seu andar à vida. As fichas de acolhimento são muito bem-vindas. Esse material do Ministério da Saúde traz algumas fichas onde a gente pode realizar uma espécie de tanto acolhimento como triagem de alguns casos no âmbito da atenção primária. E, pessoal, muito diálogo e muita educação em saúde para evitar tanto o pânico que vai atrapalhar a nossa organização. A gente precisa se organizar no enfrentamento dessa epidemia. Precisamos manter a serenidade, né, para fazer o cuidado que a população precisa e também para combater as fake news, né, que infelizmente fazem parte hoje do cotidiano, né, do nosso WhatsApp, que o tempo todo está recebendo tanto informações confiáveis, como também informações não confiáveis. Isso é uma constante e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Até porque, como o isolamento vai aumentar, é provável que o acesso às redes sociais também aumente, né? Então, o nosso papel enquanto profissionais de saúde, esse momento é o momento que os profissionais de saúde vão estar na linha de frente aí do combate a essa epidemia, do suporte à população. Eu costumo dizer para aqueles que conversam comigo, né, que esse é o momento mesmo de a gente estar voltado, né? Nós sempre estamos, mas mais uma vez nós somos convocados a estar na linha de frente do cuidado da nossa população. E valorizar esse profissional de saúde é fundamental. Então, medidas que valorizem esse profissional, e aí várias delas podem ser discutidas, não só nesse momento, mas em todos os momentos, nas situações estruturais, né, de cuidado, nas situações estruturais em relação a emprego. Tudo isso eu acho que faz parte hoje de um debate onde o Sistema Único de Saúde e os profissionais de saúde têm que ser extremamente valorizados. Então, responsabilidade sanitária, união de todos nas ideias e virtualmente, eu não estou falando aqui de aglomerados, e busca das melhores evidências para o primordial nesse momento, que é a defesa da vida de todas as pessoas. Então, quero agradecer aqui ao Núcleo Telesaúde, à FUNESA, a Fundação do Estado da Saúde aqui de Sergipe, né? Enquanto professor da Universidade de Sergipe, uma questão que sempre está muito clara é a responsabilidade social que essa universidade tem. Desde o início do programa Mais Médicos, nós estamos na tutoria e supervisão desse programa. É responsabilidade da Universidade Federal de Sergipe. Os supervisores, né, estão próximos dos profissionais para compartilhar informações, compartilhar, inclusive, boas experiências, sempre na defesa da vida das pessoas, sempre na defesa do Sistema Único de Saúde. Obrigado. Pronto, então a gente vai distribuir aqui os comentários entre eu e o professor João aqui, certo? Então, tem comentários da Marieta, né, que fala dessa questão importante que é a gente tentar diminuir os fake news, e não só os fake news, como as notícias antecipadas, né? Quer dizer, até a boa notícia, quando ela ainda não está realmente madura e organizada, ela cria confusão, como a gente tem às vezes, né, que medicamento tal é a cura, que vacina do cachorro pode ser usada, não sei o que, vai ser a salvação. Então, tudo isso, né, deve também ser estimulado pelo profissional de saúde.
O Lucas veio aqui com algumas questões importantes. Vamos ver aqui. Gostaria de saber quantos leitos e destes quantos livres serão do Hospital Pedro Garcia Moreno de Itabaiana. Então, nesse momento, na realidade, a gente tem os leitos de isolamento da UTI, né? E cada gestor, né, de cada instituição aí está organizando, a partir dessa demanda, que necessidade de ampliação vai ter. Tá certo? Então, a gente não tem esse número, tem 2 leitos de isolamento, 2 leitos com capacidade de UTI, mas não temos o total de leitos ainda, tá certo? De lá de Itabaiana. Mas, com certeza, com essa movimentação, com suspensão de cirurgias eletivas, com tudo isso, vamos ter também enfermarias de retaguarda para depois. Então, antes de qualquer coisa, vamos lembrar que a gente está num momento de transição. Um momento entre uma transmissão que ainda é importada e começando a ter casos suspeitos de transmissão local, para uma transmissão comunitária, como já existe em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, né, em vários outros municípios do país e estados brasileiros. Então, a gente tem cenários diferentes no próprio país. Então, para que, até agora, a nossa recomendação e indicação de notificação é do caso suspeito. E é esse que vai colher a amostra. E quem é o caso suspeito? A pessoa que veio nos últimos 14 dias de uma viagem internacional e apresente sintomas, febre mais outros sintomas respiratórios ou uma síndrome respiratória, né? Então, esse é um caso suspeito. Além disso, quem teve contato com um caso suspeito ou confirmado também se encaixa nessa definição. Tenha sido esse contato fora do estado, na aeronave ou no próprio estado, no edifício, no local onde teve esse contato documentado e apresentou, nos 14 dias após esse contato, sintomas de uma síndrome respiratória viral aguda. Então, essa é a notificação hoje. Além disso, se notifica toda síndrome respiratória aguda grave, aí não como suspeito de coronavírus ainda em Sergipe, mas se notifica toda essa síndrome. Por quê? Essa síndrome pode ser por influenza grave, mas também pode ser por coronavírus. Então, essa amostra da síndrome respiratória aguda grave, ela é de notificação compulsória e é colhido a amostra também desses pacientes. Há uma pergunta, né, a do Davi Lucas, era muito sobre o critério clínico epidemiológico. Então, ainda não utilizamos critério clínico epidemiológico aqui no nosso estado, porque ainda não temos a documentação de transmissão comunitária até esse momento, tá certo? Então, até não ter essa transmissão comunitária, a gente não considera ainda que todos os casos são coronavírus, como tem sido indicado, né, ontem na fala, em vários áudios que passaram pela rede social, mas aquilo não foi para o Brasil inteiro, aquilo foi uma parte da fala, a fala toda é para, né, o ministro identifica que são as áreas de transmissão comunitária. Então, ainda não temos ainda nessa área. João, você identifica alguma questão aí que você quer abordar? Então, eu estava vendo alguns pontos aqui, lembrando o seguinte, né? Se a gente identificar síndrome gripal no âmbito da atenção primária, a medida, o Marco Aurélio esclareceu os pontos aí relativos à notificação, mas questões a Daniele Siqueira, né, colocou, pessoa apresentando apenas amidalite e febre, deve requerer atenção e ser notificado. Essa pessoa ela deve ficar no isolamento, né, e deve ser monitorada pela atenção primária,
Na grande maioria das unidades, estão utilizando pelo telefone, né, sem o contato, né? Monitorar se vai se tornar uma síndrome respiratória aguda grave. Então, nesse ponto, o papel da atenção primária é esse, né? Afastar, recomendar o isolamento, dar o atestado, né? E monitorar essa pessoa. A gente tem observado o quê? Pegar o telefone e realizar através de ligação, né? Checando se a pessoa tem algum sinal de desconforto respiratório. Uma das perguntas aqui é a supervisão em relação aos equipamentos de proteção individual. Pessoal, localmente, cada supervisor vai estar conversando tanto com vocês como com os gestores, reforçando a necessidade da utilização do equipamento de proteção individual, certo? A gente tem discutido, tanto em alguns locais está sendo discutido, tanto mudança de fluxo, tanto a questão da utilização de espaços, mesmo que externo da unidade básica de saúde, para realizar essa assistência naquelas unidades, né, que não tem a estrutura de um lugar arejado, sem ar-condicionado, que possa dar essa assistência, utilizando, inclusive, todos. A gente está discutindo isso localmente junto com os supervisores. Então, nosso posicionamento é estar junto com os gestores, junto com o profissional, no sentido de dar a melhor infraestrutura possível para dar essa assistência. A Mariana de Japoatã, a Mariana Pupo, ela pergunta com relação aos cuidados continuados de pré-natal e puericultura, se existe alguma orientação. Também são discussões locais, né? Existe uma função do município, da Secretaria Municipal de Saúde nesse processo. Mas o que é que nós temos observado? Em virtude desse cenário e baseado nas melhores evidências, a maioria das unidades está mantendo somente o pré-natal e organizando um fluxo específico para esse pré-natal ser realizado. As consultas de rotina, aquelas ações programáticas que podem esperar, podem ser postergadas, elas estão sendo postergadas. Repito, é uma organização do processo de trabalho, que dê conta da necessidade principal que nós temos nesse momento, né? Então, são discussões locais que precisam ser feitas, né? O papel reitor do sistema de saúde é do município, mas o que a gente tem observado é uma tendência de manter o pré-natal, mas outras ações programáticas, não que elas vão ficar desassistidas, né? Eu estava conversando isso hoje de manhã com o Marco Aurélio. Não é um caso de desassistência, mas aquilo que puder ser resolvido que não no âmbito da unidade, vai ser resolvido no âmbito do território, e esse monitoramento ele vai poder ser feito de forma mais remota com o conjunto da equipe nessa assistência. Pessoal, só tem algumas questões aí que a gente vai falar ainda, que é essa grande dúvida de quem veio de São Paulo, quem veio de área de transmissão, de Recife, né? Tanto o profissional de saúde como o usuário. Então, o profissional de saúde ele deve se afastar se ele está com sintomas respiratórios, né? Se ele está com a gripe, né? Aí ele deve se afastar, né? E ele deve estar sempre utilizando os EPIs, né? Lavar sempre as mãos, que entre um paciente e outro, isso tudo faz parte já desse atendimento regular dele. Tá certo? Mas, assim, para o profissional do atendimento, nesse momento não tem a indicação do afastamento 14 dias, porque teve nenhuma dessas áreas do próprio país, tá certo? Isso é o que a gente tem por enquanto. E quanto a pacientes, a pessoas que venham dessas áreas, a gente tem que fazer aquelas mesmas indicações, né? Não é um caso suspeito para coleta de material, né? Ele não se encaixa nessa definição, mas ele deve permanecer no seu isolamento domiciliar, né? Como deve ser feito, e os seus contatos também, né? Como o professor João tinha até reforçado essa questão também. Pronto, a gente entendeu já uma pergunta que estava aqui, porque estava difícil, ela estava passando, o pessoal não tinha conseguido selecionar ela aqui.
Mas é a questão que no protocolo, né, em todos os protocolos e nas próprias planilhas, colocam lá que o caso suspeito é o caso de transmissão local ou sustentada, e nesse caso tem os outros estados. Né? Acredito que é isso. Né? Só que, apesar de ter isso, né, o que é que tem acontecido? A gente está num momento de transição realmente. Então, apesar disso para a gente considerar que é um caso suspeito, mas tem lugar onde a transmissão já está local, comunitária, que está até tirando essa denominação de caso suspeito para termos de notificação, e sim apenas para contar os casos. Né? Não vai, né, São Paulo, Rio, né, e os outros locais de transmissão local e comunitária não está mais indicando a coleta de material para essas pessoas. Então, são casos. Por quê? Porque está se considerando que todas as pessoas que têm uma síndrome gripal numa área que tem uma transmissão comunitária já é coronavírus e deve ser tratado como tal. É claro que nem todos serão, mas acreditando na disseminação, na rapidez de disseminação, é isso, né, que tem sido tomado como conduta. E provavelmente, pessoal, assim, eu sei que a gente fica muito ansioso, a gente aqui também para ter logo uma definição, né, uma questão definitiva, né, e dizer é isso e pronto, mas a gente não consegue dizer isso hoje. Né? A gente está nesse período intermediário, né, investigando ainda se já temos a transmissão local de fato e comunitária. Né? Então, temos que ser pacientes, né? Colher ainda desde que tem a viagem internacional, dos casos graves que precisam internar, né? E estarmos atentos para o que está acontecendo no território. Se observa, né? Se você está no município e de repente observa, está começando a chegar queixa de doença respiratória aqui, é notificar o CIEVES, está informando, olha, está acontecendo alguma coisa diferente aqui. Né? Porque aí, em termos de investigação epidemiológica, pode ser necessário fazer algum tipo de coleta especial ou de um estudo especial para ver se nesse município já está tendo uma circulação, tá certo? Está atento ao que está acontecendo, está atento também para as outras endemias e epidemias que podem acontecer nesse período, né? É o período que aumentam os casos de dengue no nosso estado, então a gente precisa também ficar atento, porque sustentar as duas epidemias ao mesmo tempo vai ser um desafio muito importante para o nosso sistema. Tem outras duas perguntas aqui que eu queria comentar. A primeira delas não é uma pergunta, é um comentário, né, que tem estados que os profissionais estão preocupados porque não sabem quem tem que fazer a coleta do material. É outro momento que também a gente vai ter que contar muito, né, com tanto o apoio institucional dos estados como os apoios, né, às pessoas nas gestões municipais, né, porque a gente deve ampliar a quantidade de pessoas capacitadas para realizar esse exame. Mas o que eu tenho percebido é que os municípios têm preferido ter uma equipe específica para fazer essa coleta. E é claro, pessoal, segue a máxima da atenção primária, né? A gente, o que é que pode ser feito no âmbito da atenção primária? Tudo, desde que a gente tenha a capacidade de realizar e a infraestrutura para realizar. Então, dependendo da evolução, né, de como o sistema de saúde for se preparando, a gente tem insistido aqui com vocês que a gente está num momento de algumas incertezas, agora nós temos que utilizar essa incerteza como uma oportunidade de democratizar as relações. Então, as pessoas têm que conversar, as pessoas têm que ouvir. Né? Então, que eu saiba, até o momento, a maior parte dos municípios eles têm capacitado algumas equipes para realizar esses exames. Não está indo para a unidade básica sem nenhum tipo de treinamento, eu pelo menos não recebi nenhum relato nesse sentido. Uma outra pergunta aqui foi da minha colega Salviana em relação à campanha de vacinação da gripe. Também, as experiências que eu vi daqui e compartilhando com a experiência em outros estados, um diálogo para que, em relação aos idosos, essa vacina seja realizada no âmbito domiciliar com a utilização do equipamento de
proteção individual. São novidades dentro do nosso processo de trabalho, repito, vai necessitar de muito diálogo, né? E muito entendimento, né? Para que a gente possa dar a melhor assistência possível. A mim parece que o menor risco é não levar esse idoso para a unidade básica e sim levar a vacina até ele utilizando equipamento de proteção individual. Pessoal, vamos reforçar, né, que vivemos um momento muito diferente da nossa prática cotidiana. Então, precisamos enfrentar isso com técnicas, né, com tecnologia diferente também. Né? Então, precisamos ter esse esforço realmente, né, de estar trabalhando com coisas que não trabalhamos na rotina. Né? Já vimos shopping fechar por causa disso, novela deixar de ser gravada. Né? Então, vivemos um mundo diferente hoje. Então, a gente da saúde tem que trabalhar, né, de forma diferente, né, para que a gente consiga, né, cumprir essa atividade aí, essa tarefa e ganhar essa experiência, né, e ter ótimos resultados no fim de tudo. Como pessoa que gosta da epidemiologia, trabalha com doença infecciosa, eu adoraria ter o número exato de todos os casos suspeitos e confirmados de coronavírus, para a gente poder analisar, estudar isso, né, e conhecer de fato, né, a magnitude dessa infecção no nosso território. Mas hoje não temos condições disso. Não é? Hoje a gente não tem essa condição. Então, hoje o que a gente tem são esses critérios, que agora limitam a essa contagem e que daqui a pouco vai se perder até esse critério da vinda do vínculo com a viagem, que na realidade vão ser os casos que chegam e vão estar sendo contabilizados pelos casos internados e outras estratégias vão estar utilizando, não é, pelo registro dos atendimentos no prontuário, né, quem tem prontuário eletrônico, na produtividade do SUS, a contagem depois vai ser de outra forma desses casos. Né? A gente sabe que isso prejudica, se perde, mas isso não se perde só aqui, isso tem se perdido, na realidade, em todo o mundo, porque tem priorizado, né, onde a doença já avançou, a contagem dos casos que realmente precisam dos serviços de saúde. Eu vou aproveitar, né, para já estar me despedindo, agradecendo, né, aqueles que conseguiram se manter, né, e que compreendem a dificuldade que é a gente estar passando coisas, discutindo coisas que estão em constante mutação, né, e que a gente possa, daqui a pouco, estar pedindo, né, mudança de atitude em algumas... Mas eu acho que o fundamental, né, da discussão, da questão do atendimento, né, o professor João, né, abordou aí com toda a ênfase, né, e com toda a experiência que ele tem na área. Obrigado e bom dia para todos. Pessoal, a gente tentou aqui responder pelo menos a maioria das perguntas, né? Tem um comentário aqui a respeito da sala de isolamento, né? Que é esse paciente, quando tiver caso suspeito, com febre, tosse, dispneia, e aí eu acredito que ele deve estar colocando, né? Classificado como síndrome respiratória grave. A conduta deve ser isolar esse paciente até a chegada regulada, né? Da ambulância para o seu deslocamento, é isso mesmo, a gente vai tentar, como a gente sempre faz nos casos graves, estabilizar esse paciente até a chegada na ambulância, ele fica isolado nesse local até a chegada na ambulância para fazer o seu deslocamento. Aos profissionais que fazem parte do programa Mais Médicos, nós supervisores vão estar à disposição para essas questões. A gente tem um grupo, né, que está sempre conversando nesse momento por WhatsApp, por webconferência, né, para dividir as informações e as experiências, isso vai ser fundamental. E tem os contatos, né, que vão estar disponíveis, tanto do governo do estado, alguns municípios estão criando contatos locais para retirada de dúvidas. Eu acredito que sim, eu acredito que o nosso SUS vai ter um papel fundamental no combate dessa epidemia. Eu acredito que, eu espero sinceramente que este seja um momento aí de muita solidariedade,
de muita união neste enfrentamento, né, que é inédito para a maioria, acredito que para todos nós aqui é um cenário como esse, né? E eu realmente acredito que a gente pode dar uma resposta positiva com a calma, com a ciência e com a afetividade necessária para esse cuidado, tá certo? Agradecer aqui ao Núcleo de Telesaúde, ao meu colega aí, Marco Aurélio, e bom dia para todos.